Hoje, dia 30 de julho, é o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas. O tráfico de pessoas é o terceiro negócio ilegal que mais movimenta dinheiro no mundo todo, só perdendo para o tráfico de armas e para o tráfico de drogas. A TV Minas Brasil, em parceria com a TV Brasil, começa hoje uma série de reportagens sobre esse assunto. No nosso primeiro episódio, nós vamos mostrar como o tráfico de pessoas funciona, quais são os tipos mais comuns e quais são as consequências. Eu fui vítima de tráfico de criança, né, internacional. Só que, para mim, eu nunca soube que eu era uma vítima, né? E para meus pais adotivos também. Tudo foi tão bem feito que a gente não sabia que era um tráfico. De modo geral, são problemas que não chegam ao conhecimento da autoridade consular brasileira, porque as vítimas, ou elas não querem, ou elas não podem denunciar. Um crime pouco conhecido, difícil de ser percebido e que todos os anos destrói a vida de milhares de vítimas no mundo todo. Traficar pessoas é negar a elas o que há de mais precioso em cada um de nós, a dignidade humana. O recrutamento é feito, geralmente, nos locais de origem dessas pessoas, né? Nas pequenas cidades ou nas grandes cidades, né? Mas por pessoas que já são contratadas por essa rede internacional para recrutar e selecionar, né? E preparar essas pessoas para entrar, então, nesse circuito. Quando chegam lá no outro país, as vítimas se deparam com uma situação muito triste de violência, o passaporte é tomado delas, a documentação, elas ficam sem comunicação com familiares, sua família no Brasil é ameaçada. A gente está falando que várias pessoas, inclusive próprias vítimas, não conseguem se identificar como vítimas. A gente está lidando também com uma questão de vergonha, porque às vezes ela se sente enganada, porque o crime ele acontece mediante fraude. A pessoa foi ludibriada, foi enganada. É o terceiro crime mais lucrativo, só perdendo para armas e drogas. Um relatório publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime mostrou que o tráfico de pessoas está crescendo em todo o mundo. O número de vítimas subiu de 20 mil em 2014 para quase 25 mil em 2016. O estudo também apontou que quase metade das vítimas são mulheres e 21% são homens. Meninas menores de idade representam 23% das vítimas e meninos 7%. O tráfico de pessoas há vários verbos. Você pode agenciar, você pode comprar, você pode inclusive transportar, alojar, enfim, para servirem de exploração sexual, de servidão, ou então mediante esse ardil promessas de que elas serão mais felizes e no final elas serão mesmo exploradas de alguma forma ou até mesmo para adoção ilegal de bebês. Tudo isso é tráfico de pessoas. Sophie nasceu no Ceará e foi furtada da mãe biológica quando ainda era bebê. Ela foi adotada por uma família francesa que foi convencida pelos traficantes de crianças que o processo de adoção era legal. O fato de eu ser adotado, que seja legalmente ou ilegalmente, nunca afetou a minha vida, porque eu sempre soube que eu fui adotada. Aí eu nunca soube que foi um tráfico, então eu nunca fui perturbada com isso. Só eu fiquei um pouco mal na época que eu estava procurando minha mãe biológica e que eu achei essa mulher que está no meu certidão de nascimento e que ela não era minha mãe. Foi a partir desse dia que eu entendi que eu fui vítima de tráfico e foi nesse dia que me afetou, porque nesse dia o meu mundo caiu e eu achei que eu nunca ia conseguir encontrar minha mãe, porque eu não tinha mais sua informação. E o pouco de informação que eu tinha, na verdade,
eram todas falsas. O Brasil é um país de origem, trânsito e destino de pessoas traficadas. Em 2017, foram registradas 226 denúncias relacionadas ao crime, o maior índice dos últimos 8 anos. No ano passado, o número caiu para 159 denúncias. O tráfico de pessoas para fins de exploração sexual é o mais comum no país, seguido de trabalho escravo, adoção ilegal e remoção de órgãos. Essa denúncia, ela ingressa, né, chega no Disque 100 pelo tridígito, por meio de uma ligação, que pode ser anônima ou não, e são recebidas por analistas, por atendentes analistas, que vão analisar, tratar essa denúncia, verificar qual o tipo de violação de direitos humanos, né, se é tráfico de pessoas, se é lesão corporal, se é assédio moral, se é assédio sexual, e vão direcionar para os órgãos de repressão e de combate ao tipo de violação específico, né, que seria a rede de proteção no Brasil. Os esforços de Sophie na busca pela mãe biológica duraram 5 anos. Com a ajuda das redes sociais, ela finalmente conseguiu realizar o sonho do reencontro. A relação à minha mãe biológica agora é muito boa. Eu estou em contato com ela, com meus irmãos também. Eu fui muitas vezes no Brasil, passar tempo com eles, até eles conheceram meu filho. Então, tá tudo ótimo, eu estou muito feliz. E no último dia 25, um asilo em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi interditado após denúncias de maus tratos. O estabelecimento, conhecido pela prática de mudar de endereço para evitar punições da Vigilância Sanitária Municipal, deixava os idosos em situação de abandono. Veja na reportagem a seguir. A dona Jordelina veio hoje em busca de notícias da irmã. Quando eu ia visitar minha irmã, ela comentava comigo que a mulher era ruim para eles, mas a mulher dizia para mim que a minha irmã era louca, tinha problema de cabeça. Na última quinta-feira, o asilo onde a irmã dela ficava foi interditado. A polícia chegou ao local após uma denúncia de maus tratos. A gente está falando de tortura no seu aspecto mais cruel, tanto tortura física como tortura emocional, psicológica. Os idosos, eles estavam lá em situação degradante, situação de completo abandono, situação, muitas das vezes, de fome. A Prefeitura de Santa Luzia afirmou em nota que a Vigilância Sanitária Municipal já havia notificado o estabelecimento por conta de irregularidades em anos anteriores. Mas o asilo era conhecido pela prática de mudar de endereço todas as vezes que venciam os prazos estipulados pelo órgão fiscalizador. No dia 10 de julho, foi feita uma notificação cautelar, dando prazo de 15 dias para que as exigências fossem cumpridas definitivamente. Segundo o médico que prestou os primeiros atendimentos aos idosos, tudo indicava que eles estavam abandonados. Você percebia que eles estavam desnutridos, né, desidratados, entendeu? Alguns com feridas, né, pelo corpo e com extrema confusão mental por parte de alguns. Parece que não tinha muito respeito mesmo com as pessoas que estavam lá, né? Porque sempre quando a gente chegava lá, essa senhora não dava assim muita mínima pra gente, não. E será que não existem famintos no Brasil? Não é o que mostram os números. Cerca de 5 milhões de brasileiros sofrem com a fome. Os dados são da ONU e essa realidade é confirmada por especialistas brasileiros da área de políticas públicas. Mais do que isso, é uma verdade relatada por quem já sentiu na pele a fome. Confira na reportagem de Renato Franco. Ana ofereceu serviço por um prato de comida. O pedido de socorro foi publicado nas redes sociais. Desempregada e sem apoio, a faxineira passou fome por 2 dias, até receber trabalho e comida. Uma exposição desse nível é movida pelo desespero mesmo, né? Ninguém quer ficar com estigma de miserável ou de incapaz de se sustentar. Mas uma vez alguém me falou assim,
O brasileiro é solidário, se oferece para fazer um serviço qualquer, que eu tenho certeza que alguém te fortalece com um prato de comida e tal. E foi nisso que eu pensei. Eu pensava assim, não, eu vou postar, alguém daqui de perto vai me convidar para fazer uma limpeza e para almoçar, e aí eu estou garantida. E aí, segundo, eu penso com mais clareza, porque o plano também não é ficar trabalhando a vida inteira por um prato de comida, entendeu? O drama real de Ana ganhou repercussão dias após o presidente Jair Bolsonaro declarar que não há fome no Brasil. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente, mesmo pobre, pelas ruas com um físico esquelético como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo. Esta professora especialista em administração pública diz que o presidente errou o diagnóstico. Então, essa caricatura é uma forma de deslegitimar uma discussão mais coletiva do que causa esse problema, o que causa a fome, que é a pobreza, a extrema pobreza e a desigualdade social. Se a fome não existisse no Brasil, não haveria tanto engajamento, mobilização voluntária para enfrentar um problema que é crônico. A fome não é uma caricatura, como bem lembrou a assistente social. A fome é marginal, periférica e talvez por isso fuja aos olhos do poder público. A fome está relacionada à extrema pobreza e há 15 milhões de brasileiros nesta situação. Pessoas que vivem com R$5 por dia. Sem recurso, muitos não têm acesso à nutrição devida. Segundo o relatório da ONU, o número de brasileiros que passam fome é maior do que a população do Uruguai. São 5.200.000 pessoas. Rose lidera uma organização que assiste 43 famílias da região nordeste de Belo Horizonte. A doação de leite é ferramenta valiosa no combate à carência de nutrientes, comum em quem não tem o que comer. A entrega é parte do serviço voluntário que conta com equipe multidisciplinar. A gente passa a fazer uma entrega que não é uma entrega pontual, né? Não é uma entrega assistencialista, né? Da entrega pela mera entrega do leite, né? Então a gente passa a acompanhar essas famílias, porque a gente entende que a questão do ciclo da pobreza e da fome, no caso, não é um ciclo que é rompido apenas com a alimentação. Esta nutricionista monitora 61 crianças. As primeiras amostras revelam 40% de desnutrição entre menores de 7 anos. Também há casos de anemia. É a fome que pode deixar marcas para toda a vida. Mas ao longo prazo ela causa um comprometimento de aprendizado. E esse comprometimento de aprendizado pode ser perpetuado. Se uma criança está sempre está abaixo da expectativa dela na escola, por exemplo, isso depois a criança vai ter um déficit de aprendizagem, vai ter uma dificuldade para entrar no mercado de trabalho e, mais uma vez, perpetuando o ciclo da pobreza. Se a pessoa tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho, ela vai ter uma dificuldade de sustentar a família futura, por exemplo, dela. Vai gerar novos casos de fome, novos casos de desnutrição. Então, são pequenas coisas que a gente pode ir trabalhando no hoje, pensando ao longo do tempo. Daqui a pouco, legislação que criou o MEI completa 10 anos este mês. Prefeitura de Paracatu entrega maquinário e implementos agrícolas a comunidades na zona rural do município. E ainda, conheça mais uma candidata à rainha da 33ª Festa Agropecuária de Paracatu. Voltamos já. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Todos por uma cidade limpa. A Prefeitura está realizando mais uma grande limpeza com capina, poda e varrição da zona urbana e algumas comunidades da zona rural. Além disso, a Prefeitura instalou cerca de 170 novas lixeiras, adquiriu 4 novos caminhões de lixo e ampliou as rotas de recolhimento. Mas é preciso que você também faça a sua parte. Não jogue lixo e entulhos em vias públicas e lotes vagos. Não utilize fogo para eliminar resíduos. Coloque seu lixo para fora somente nos dias e horários corretos. Mantenha
seu quintal e a cidade limpos. Proteja sua comunidade da dengue e outras doenças. Todos por uma cidade limpa. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton. Baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. O portal de notícias MB News chega a São Paulo, um dos maiores centros financeiros do Brasil e do mundo. Dinâmico, interativo, com notícias atualizadas, o MB News São Paulo traz os principais fatos do momento que realmente interessam aos paulistas. O ranking das principais fontes de notícias do país e do mundo você encontra aqui no mbnewsampaulo.com.